Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia, na versão tradicional, ou na versão que todos nós temos aí, diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Numa versão mais atualizada, ele diz assim: Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Nos ajude, nos abençoe, para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós falamos sobre a criptonita, algo que tem sugado as nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, agora de uma forma onde nós iremos abranger o padrão de Deus para as nossas vidas. Dentro desse mesmo tema, daquilo que tem sugado as nossas forças, que tem nos tirado dos caminhos ou do propósito da palavra de Deus, do propósito de Deus, nós precisamos entender qual é o padrão de Deus para as nossas vidas. Qual é aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que, da forma que Deus quer que nós venhamos a viver. Qual o padrão de Deus? Qual a forma de Deus? Qual a fórmula de Deus para nós vivermos neste mundo? E quando a gente decidiu aceitar Jesus, se tornar um discípulo, nós nos envolvemos com algo que é de Deus. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a viver então essa nova vida, essa caminhada, a gente automaticamente começa a viver de uma forma diferente. E para isso, nós precisamos aprender quais são os padrões estabelecidos pela palavra de Deus, para que possamos viver neste mundo de forma que Deus quer, da forma que Deus quer, apesar de que o mundo tem os seus padrões, o mundo tem os seus valores, e nós estamos neste mundo completamente bagunçado, neste mundo que está vivendo a passos largos para o fim, neste mundo onde as guerras estão imperando, neste mundo onde a violência tem imperado, neste mundo onde é pai contra pai, filho contra filho, filho contra pai, amigos contra irmãos, contra amigos, e é uma violência, um caos que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas no meio disso tudo está um povo que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, um povo que foi salvo por Senhor Jesus, salvo por Ele, e que nós precisamos aprender os padrões de Deus para viver no meio deste mundo totalmente conturbado, deste mundo totalmente sem Deus. Quais os padrões de Deus para as nossas vidas? Aí fora, as pessoas pregam de tudo, falam de tudo, dizem de todas as formas e pregam N's e N's inverdades. E o que nós como cristãos precisamos fazer, ou o que nós estamos fazendo para que possamos mudar as pessoas, ou aliás, mudar o contexto que estamos vivendo, a casa que estamos vivendo, o trabalho, o local onde estamos vivendo? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente se torna então sal da terra e luz do mundo. E como o sal é feito para salgar, a gente tem que fazer a diferença. Se você for fazer um doce e você colocar sal, vai dar uma grande diferença. Apesar de que as mulheres sabem, quando vai fazer um doce, tem que colocar um pouquinho de sal para quebrar o doce. Ou seja, ele vai fazer a diferença por menor quantidade que seja.
E luz, como nós somos, precisamos brilhar. Como diz a própria palavra, a luz não é feita para colocar debaixo da mesa, mas pelo contrário, tem que colocar no alto. E esses padrões de Deus que precisamos compreender, esses padrões de Deus que precisamos colocar em nossas vidas, para que possamos viver neste mundo de acordo com o que Deus quer. Existe um jovem, eu estava lendo um jovem, o nome desse jovem chama-se Shom. Eu não sei de que denominação ou de que nação ele é. Esse jovem nasceu num lar cristão, nasceu num lar evangélico, teve os seus ensinamentos evangélicos, mas com 15 anos ele decidiu conhecer outras religiões, decidiu conhecer outros, entre aspas, deuses, e esse jovem começou a se envolver com o satanismo. Envolveu-se tanto com o satanismo, envolveu-se tanto com essa seita macabra, que adora o diabo, que às vezes a gente acha que não tem, às vezes a gente acha que está tão longe, mas existe, e na nossa cidade, por sinal, também existe. Mas aos 20 anos de idade, ele já ia para o cemitério para preparar encomendas, digamos assim, para preparar algo para satisfazer o desejo do seu Deus. 20 anos de idade ele já fazia isso. E ele começou cada vez mais a se envolver. Um dia ele sentou na sua cama e disse assim para Satanás: eu vou quebrar todos os 10 mandamentos. Vou quebrar todos os 10 mandamentos para provar que eu sirvo a Satã. Então ele começou a quebrar todos os 10 mandamentos. E só ficou faltando apenas um: não matarás. Era o último que estava faltando. E um dia ele se aproximou lá na sua cama e falou assim: hoje eu vou quebrar o último mandamento que me falta. Pegou uma arma, foi lá e matou os seus pais, com apenas 22 anos de idade. Esse jovem foi condenado, foi para o corredor da morte nos Estados Unidos, livrou-se da morte, mas pegou prisão perpétua, e ele viveu o resto da sua vida preso nos Estados Unidos. E um dia ele conheceu Jesus dentro da cadeia. Um dia ele conheceu lá dentro uma pessoa que realmente concedia liberdade, mesmo ele estando preso. Esse jovem aceitou Jesus e de dentro da cadeia ele fazia cartas e mandava para as pessoas. De dentro da cadeia ele gravava áudios e mandava para as rádios, pregando o evangelho, porque ele sabia que nunca mais ele ia sair daquele lugar. Mas a mente dele não estava presa, a mente dele estava liberta, apesar de estar com o seu corpo preso naquele lugar e nunca mais fosse sair dali. Essa é a verdadeira liberdade. Aquele jovem começou a entender e viver os padrões de Deus depois que ele estava preso. Depois que ele teve que passar por todo esse processo, então ele compreendeu os padrões de Deus. E ele percebeu que os padrões de Deus é diferente dos padrões do mundo. O mundo diz assim: seja livre, dono do seu próprio negócio, faça da sua vida o que você quiser, viva da forma que você quiser, desordenada, faça festas, participe de tudo que você quiser, seja feliz. Não é isso o lema que está por aí? Né? O lema
que as emissoras de TV pregam. Você é livre, faça o que você quiser. Tudo começa com respeito, não é? Seja livre. Mas a palavra de Deus diz assim, feliz é aquele que reconhece Jesus como Senhor e faz a sua vontade. Esse é o padrão de Deus para nós. Não é a liberdade, falsa liberdade que o mundo vai pregar, mas é a liberdade dada pelo Senhor Jesus. O mundo diz assim, todos devem fazer seus próprios planos e viver e fazer suas coisas do jeito que você quiser e fazer tudo que precisar ser feito para alcançar os seus planos. Mas aí Jesus já vem dizer assim, feliz será aquele que é manso e põe a sua confiança em Deus e faz tudo para cumprir os mandamentos dele. Nossa confiança, o padrão de Deus é que a nossa confiança esteja nele. Apesar de tudo que estivermos vivendo, a nossa confiança precisa estar em Deus. É o padrão de Deus para nossas vidas. Eu não posso tomar as rédeas das coisas e fazer tudo o que for necessário para alcançar os meus objetivos. Muitas pessoas fazem de tudo para subir na vida, digamos assim. Pisa em um, machuca em outro. No trabalho faz coisas que até o diabo duvida, né? Como dizem por aí. Quando a palavra de Deus diz que a gente precisa confiar nele, confiar em Deus. O mundo diz, busque bens, riquezas e tudo o que o mundo te dá. Busque isso. E a palavra de Deus diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu gosto muito desse versículo porque ele diz, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então por que eu tenho que buscar algo no mundo, se o padrão de Deus diz que eu tenho que buscar a Ele? Para que eu tenho que correr atrás de tantas coisas nesse mundo, se eu preciso apenas buscar a Deus? Nós temos um grande problema de às vezes colocarmos a nossa confiança nas coisas ou em outras pessoas e não confiarmos em Deus. Ou às vezes buscarmos as coisas com as nossas próprias mãos, sendo que se a gente buscasse o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas não seriam acrescentadas. Esse é o padrão de Deus. Busca a mim, diz o Senhor, busca a mim, me coloque em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. O mundo diz assim, se alguém te bater, quebre o pau, parta para cima, brigue, pinte, borde, faça o que for necessário. Mas Jesus já diz assim, se alguém te bater de um lado, dê o outro. Que negócio estranho, que contramão. Mas é assim que a Bíblia diz. O mundo diz assim, tenha o mais livre namoro, faça o que você quiser, viva da forma que você quiser. Não é isso. Um dia desse eu sentei na frente da TV e estava passando Malhação. E eu nunca vi uma novela de tarde para ensinar tanta coisa ruim junta. Nunca vi tanta coisa ruim ao mesmo tempo, que você não sabe se você desliga, se você corre, se você quebra a televisão. Porque na Malhação tudo pode, tudo é permitido. A novela de tarde, onde garotos e garotas ficam como se fosse marido e mulher. Sem contar que fica homem com homem, mulher com mulher também. Numa novela considerada, entre aspas, para adolescentes, né? Mas é isso que o mundo tem ensinado. E quando Deus diz assim, mantenha-se puro, tenha uma vida santa, case e goze a vida com essa pessoa que casou até o fim dos seus dias, viva com essa pessoa. Esse é o padrão de Deus. Não a falsa liberdade, não a falsa moralidade que tem sido
pregado constantemente nas TVs, nos rádios, nos encontros, nas escolas. Uma falsa liberdade que traz para nós uma sensação de liberdade, onde tudo pode, onde tudo é possível. Andar com Jesus é andar na contramão, é viver ao contrário daquilo que o mundo diz. O mundo vicia, Cristo liberta. O mundo contamina, Cristo cura. O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo é corrupto, Cristo purifica. O mundo acusa, Jesus perdoa. O mundo é ódio, Deus é amor. O mundo é depressão, Deus é alegria. O mundo é frágil, Deus é poder. E como filhos deles, precisamos entender que o padrão de Deus é viver na contramão daquilo que diz o mundo. É viver ao contrário daquilo que prega. E se a gente continuar vivendo nessa mesma forma que estamos, nós não vamos conseguir entender o padrão de Deus para as nossas vidas. Nós não vamos conseguir, às vezes, ter êxito em várias áreas, porque estamos simplesmente vivendo ou sendo levado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vivendo do jeito que o mundo está levando. Eu lembro que um dia, eu conversando com meu irmão que mora em São Paulo, ele disse assim: olha, quando você vai entrar no metrô, na hora do rush, em São Paulo, você não entra, você é levado. Você não entra, você pode ficar parado que o povo lhe empurra para dentro. E se você vacilar, você sai do outro lado. Te empurra lá pelo outro lado. Não é? Esse daí é um verdadeiro deixa a vida me levar. Fica em pé lá e... Quando nós precisamos ter personalidade, fala assim: não, peraí, eu não vou por aqui não. Eu vou por aqui. A Bíblia me diz que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que ser desse jeito, não daquele outro. Porque nós estamos muitas vezes conformados com aquilo que o mundo diz. Estamos nos conformando. Como nós lemos aqui, não nos conformeis. Mas às vezes temos sido conformados, temos trocado Deus por tantas coisas que esse mundo tem oferecido e temos apenas nos conformado, vivendo como sal que não salga e como luz que não clareia, uma luz apagada. Esse não é o padrão de Deus para nós. Para que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus? Para que nós entregamos as nossas vidas para Ele? Para fazer a diferença, para viver a diferença. Então, a palavra de Deus diz assim, ó: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes nós estamos vivendo assim, ou apenas louvando assim? A gente vem para a igreja porque tem que vir. A gente vem para a igreja como se a gente estivesse indo para o trabalho. A gente vem para a igreja como se a gente estivesse indo na padaria. A gente vai todos os dias na padaria, compra pão e leva para casa para encher a nossa barriguinha. E às vezes a gente tem ido para a igreja como se a gente fosse na padaria buscar pão. Vamos lá comprar uma sacola de pão para durar a semana toda. E a gente vive fora dos padrões daquilo que Deus quer. Porque Deus não quer simplesmente homens e mulheres que ficam sentadinhos, esquentando o banquinho, ou que quando alguém pergunta se você é cristão, não sabe às vezes se diz que sim ou que não, com medo da resposta que vai vir de lá para cá. Eu contei hoje de manhã lá no culto, e essa semana, você pode achar estranho, mas essa semana eu falei do amor de Deus para uma pessoa em 20 metros talvez, em 1 minuto, tudo por conta de uma cachaça. Parece estranho, né? Mas tudo por conta de uma cachaça. Eu estava andando na rua e tinha alguém enchendo umas garrafas de cachaça.
mas estava um cheiro muito forte. E aí eu pensei alto. Eu andando, eu fui e pensei alto, falei, nossa, que cachaça fedorenta. E vinha um cara passando do meu lado junto comigo. E aí ele comentou comigo algo. E eu aproveitei aquele momento. Enquanto eu estava andando, eu ia entrar em uma loja. Eu falei de Deus para ele. Porque no decorrer dessa conversa, entrou sobre a conversa de Deus. Só Deus sabe para onde é que a gente vai. Só Deus sabe. E aí eu aproveitei que ele falou isso. E aí eu rapidamente disse para ele que só Deus realmente sabe. Mas eu também posso e você também pode, falando para ele, no momento que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o padrão de Deus, é não nos conformar com o mundo. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente, oh não, isso é normal, está tudo natural. Semana passada nós falamos sobre as criptonitas que têm sugado as nossas vidas, a desobediência. Não foi que eu citei semana passada? Mas nós precisamos todos os dias identificar o que é que tem nos sugado, o que é que tem tirado as nossas forças, a nossa energia, o que é que tem sugado as nossas vidas, porque não é o padrão de Deus que vivamos nesse mundo sem produzir, não é o padrão de Deus que vivamos nesse mundo apenas por viver, não é o padrão de Deus que venhamos a estar andando para cima e para baixo, com saúde, ou com dinheiro, ou até sem dinheiro, mas sem falar dele. Não é o padrão de Deus. O padrão dele é que nós vivamos aqui cheio da presença de Deus, aproveitando todas as oportunidades, porque Deus nos deu um presente chamado vida. E precisamos utilizar essa vida para falar do amor dele. É o padrão de Deus para as nossas vidas. Há uma cultura do céu que precisa ser respeitada. Como cidadão dos céus, nós precisamos entender que existe uma cultura lá em cima, de louvor, de adoração, uma cultura de bênçãos, e essa precisa ser implantada em nossas vidas. Apesar de estarmos vivendo neste mundo, precisamos viver aqui, sabendo que não somos daqui. Tomás de Aquino, em seu livro Suma Teológica, ele disse assim: se existem vários tipos de seres humanos, cachorros, plantas, pedra, existe também um ser perfeito e um ser todo imperfeito. Se temos aqui na terra lugares de maior e de menor sofrimento, isso nos leva a crer que existe lá em cima um lugar sem nenhum sofrimento, e existe também lá embaixo um lugar sem sofrimento completo. Então, precisamos entender que isso é real. Se existe o bem, lógico que existe o mal. Se lá em cima existe um ser todo perfeito, que é o nosso Deus, também lá embaixo existe um ser todo imperfeito, que é o capiroto. Se existe um céu onde nós iremos morar, existe um inferno onde ninguém quer ir. Mas muitos estão indo para lá e andando a passos largos, muitas vezes porque nós, que conhecemos a palavra, que conhecemos o Evangelho, não estamos vivendo de acordo com o padrão que Deus quer que nós vivamos. Precisamos retirar toda a criptonita que está nos sugando. Precisamos viver de acordo com os padrões de Deus. Só assim nós seremos vitoriosos nessa vida. Somente admitindo os nossos erros, admitindo onde temos falhado, admitindo onde é que temos colocado às vezes a nossa confiança. Só fazendo isso, nós vamos conseguir compreender completamente quais são os padrões de Deus para as nossas vidas. Existem algumas criptonitas na nossa vida que são ocultas. São aqueles pecados ocultos, aquilo que está bem guardadinho.
mas esses que estão sugando as nossas forças. São esses que estão sugando as nossas energias. São às vezes os pecados ocultos que têm sugado, tirado de nós o padrão de Deus. Como também existe aquela que parece que foi, mas não foi. Aquele pecado que você fala, esse aqui eu não cometo mais, mas vira e mexe ele está lá de volta. Vira e mexe ele está voltando lá. Uma criptonita que precisa ser removida. Precisa sair, senão nós não vamos alcançar o padrão de Deus. Deus diz, a palavra de Deus diz que nós não sabemos os pensamentos nem os planos de Deus para as nossas vidas. Mas a própria Bíblia também diz que são pensamentos de paz e não de mal. E no final desse versículo ainda diz assim, para nos dar o fim que desejais. Qual é o fim que a gente deseja? Não é bênção? Não é vitória? É isso que a gente quer. Mas para isso, precisamos retirar das nossas vidas tudo que esteja atrapalhando o Espírito Santo de agir. Tudo que esteja atrapalhando de vivermos neste mundo de acordo com o padrão que Deus quer. Precisamos ser inconformáveis, irmãos. Precisamos andar inconformados. Inconformados. Porque tem tanta coisa acontecendo neste mundo, que se a gente cruzar os nossos braços, nada vai acontecer, ou aliás, vai acontecer muita coisa, mas não de acordo com o padrão de Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ser inconformáveis. Inconformáveis com a bebedice, inconformável com a droga, inconformável com os casamentos fora de casamento, com os casais que vivem da forma que querem, inconformados. Precisamos bater mesmo, porque Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer que tenhamos uma vida vitoriosa, e para isso precisamos fechar, tapar todas as brechas, tirar toda a criptonita que esteja nos sugando, para que as nossas vidas possam viver de acordo com o padrão de Deus. E a palavra de Deus e o padrão de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Sim, sim. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar, que Deus possa nos ajudar, para que possamos compreender que precisamos viver o padrão de Deus, da forma que Deus quer, não da forma que eu queira, não da forma que minha esposa, meu esposo, filho, filha quer, não, mas é da forma que Deus quiser, porque só assim teremos uma vida vitoriosa aqui na terra. Amém? Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé nesse instante, para a gente orar ao Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, que você peça ao Senhor que possa mostrar para você qual a criptonita que você ainda está dentro de você, que precisa ser removida. O que é que está te impedindo de viver de acordo com o padrão de Deus? O que é que está te impedindo de viver de acordo com os planos de Deus? Porque seja lá o que for, precisa ser removida, precisa ser entregue no altar, precisa ser entregue na cruz de Cristo, precisa se colocar na cruz de Cristo. Pai querido, nesta noite nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti. Pai, nós não somos perfeitos, nós estamos longe de alcançarmos a perfeição,
Mas, Senhor, nós cremos e acreditamos em Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai, nos ajude, Senhor, a remover de nossas vidas tudo que não vem do Senhor, tudo que não pertence ao Senhor. Toda criptonita que está nos sugando, nós queremos nessa noite retirar e colocar aos Teus pés. Colocar aos pés da cruz nessa noite. Sabendo, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar. No momento em que nós estivermos com os nossos corações dispostos a ouvir a Tua voz, a seguir os Teus planos, a seguir o padrão que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Pai, viver neste mundo, mas viver inconformado. Que nós possamos não nos conformar com tudo que temos visto, com tudo que temos ouvido na mídia, na TV, nos rádios, mas que nós possamos viver, Senhor, controlados pelo Teu Santo Espírito, dirigido pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, neste momento te pedimos pela Tua igreja, retira, Senhor, toda a criptonita, retira, Senhor, toda a desobediência, toda, Pai, rebeldia. Ó Deus, todo pecado oculto que seja retirado em nome de Jesus, para que nós possamos viver de acordo com os Teus planos, de acordo com o Teu padrão, de acordo com a Tua medida, de acordo com a Tua régua. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós queremos Te louvar, exaltar, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus.